Bom, gente, estou aqui hoje. A entrevista de hoje é com o Roberto Shoa, meu amigo, formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está fazendo mestrado em Sociologia Política, é policial federal, especialista em segurança pública, muito bem casado, tem 3 filhos pequenos que estão dando trabalho para ele nessa quarentena. Não é só policial, não corre só atrás de bandido, corre atrás da molecada também. Aí a gente está aqui hoje para trocar umas ideias e debater um pouco a questão da segurança pública. Roberto, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que não é fácil, essas lives já estão enlouquecendo a galera uma atrás da outra, mas é um tema que a gente tem que debater, ainda mais hoje em dia, então, assim, não dá para a gente deixar passar em branco. Eu queria que você, assim, eu vou fazer a primeira pergunta, que é uma coisa mais explicativa, porque muita gente pensa que segurança pública é só a polícia na rua, e a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, eu queria que você contasse para nós, assim, um breve resumo do que envolve a questão da segurança pública, para que todo mundo se situe na conversa. Claro, Fabíola, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar conversando com outra formada do Renova, no caso a formada, né? Sim. Essa rede que a gente construiu é muito legal, sabe? Essa coisa de você ter várias pessoas querendo fazer algo de bom para a sociedade, isso é maravilhoso. A segurança pública, como você falou, é um tema que tem muita controvérsia hoje, até hoje. Você tem alguns governadores, presidentes, que ainda tem esse discurso do famoso tiro, porrada e bomba, que é o que a gente sempre ouve. Vamos resolver, vamos comprar viatura, vamos mudar o armamento, vamos aumentar o efetivo. E a gente já sabe, isso já está claro, depois de décadas e décadas que não funciona. Quer dizer, em 1980, a gente tinha um número de homicídios de 12 mil por ano. A gente está tratando agora em 60 mil. E para você ver como é que a segurança pública ela é tratada sem seriedade, eu posso dizer que é sem seriedade, porque nos últimos 2 anos a gente vivenciou uma redução nos índices de homicídios por todo o país, e vários governos tentaram capitalizar isso politicamente, dizendo que ações que eles tinham feito, ou a sua própria existência como político e líder, já causavam uma redução. E agora, esse ano, a gente já vê que aumentou de novo, já há um aumento de cerca de 8% no número de homicídios em todo o país. Quer dizer, a gente tem que tratar a segurança pública com seriedade, com uma visão ampla, sem essa coisa de focar somente no policiamento. A gente tem que tratar para mim, são 3 pilares. Primeiro, você tem que cuidar do lado repressivo, claro, porque eu trato a segurança pública como se fosse um corpo doente. O lado repressivo, ele faz o quê? Ele combate aquela febre imediata. Porque se a gente não tratar essa febre, ela vai acabar matando o corpo. Mas se a gente não tratar o motivo, a doença que causa essa febre, não vai resolver nada. A gente vai continuar só tentando segurar que a febre não exploda. E qual é o motivo? Sim. É a gente lutar pelo jovem, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que dar sensação de pertencimento. A gente tem que começar a cuidar das nossas crianças. A gente tem que ter uma política preventiva no sentido de trazer esse jovem para o lado da sociedade. Porque é muito triste a gente competir como Estado com crime organizado, em que a gente não oferece nada, e você chega o crime e oferece o quê? Visibilidade, porque ele tem poder, ele tem a arma. Pertencimento, porque ele passa a pertencer a algo, a uma organização, mesmo que seja local, ou uma gangue. E o Estado não tem esse contraponto. Então, enquanto a gente não tiver essa visão ampla da segurança pública, a gente vai continuar nessa toada de perder uma geração de jovens após a outra. Isso realmente é um problema sério, né? Porque as pessoas encaram a questão da violência como sendo só um fim, mas elas não percebem o meio, né? Então, e evitam até discutir o meio.
Parece que, assim, a pessoa nasce bandida, já sai de dentro de casa criança com uma arma na mão. E isso não é verdade. Isso geralmente é uma consequência de um contexto maior. Então, assim, isso é uma das questões que, assim, tem que ser muito debatida na segurança pública, que é a questão do contexto, que ele não envolve só a polícia, judiciário, presídio, não é só essa finalidade, né? A sociedade como um todo tem que participar da construção de uma nova realidade. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade nisso, e as pessoas precisam encarar isso de frente, né? Inclusive porque o crime organizado está enraizado na nossa sociedade de uma maneira absurda. Essa, inclusive, é uma outra questão que eu queria tratar, porque, assim, hoje, o maior promotor da violência são as facções criminosas. Elas estão, assim, expandindo de uma maneira absurda. Aí no Rio vocês têm as milícias, o Comando Vermelho, que disputam o território. Aqui em São Paulo isso já é mais pacificado, o PCC domina tudo. E, assim, o que a gente pode fazer? Porque a gente não vê, né, nós como cidadãos comuns, a gente não vê no nosso dia a dia, explicitamente, a não ser que a gente mora em comunidades mais violentas e tal, mas a gente dificilmente vê no nosso dia a dia o engendramento dessas facções na sociedade. Então, assim, você como especialista em segurança pública, deve ter já um arcabouço de soluções pensadas que a gente poderia implementar como sociedade civil, coisas que a gente poderia atuar junto com o poder público para poder resolver de uma maneira mais suave esse problema. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa ligação da sociedade com o poder público na solução desses problemas? Uma área, você citou muito bem o PCC, uma área que a gente poderia estar atuando de forma muito mais forte são os presídios. Porque os presídios, eles se tornaram os embriões das organizações criminosas, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC. O Estado não tem o controle sobre os presídios, o Estado não oferece nada para aquela pessoa que está lá dentro e que quer ter uma porta de saída. Quer dizer, na maioria das instituições penitenciárias, a pessoa que, mesmo que não tenha nenhuma participação em organização criminosa, ela é obrigada a participar, a fazer uma escolha no momento que ingressa na instituição penitenciária. Quer dizer, a gente tem uma bomba relógio nas nossas mãos. E o governo praticamente se isentou de solucionar o problema. Porque quando você chega ao governo e você estabelece que pavilhão A vai ser para tal facção, pavilhão B vai ser para tal facção, e cada facção vai controlar o seu pavilhão, você está largando mão do seu papel de Estado, de proteção das pessoas e de ressocialização. Como sociedade, eu acho que a gente pode cobrar uma mudança nesse paradigma com relação às instituições penitenciárias. Enquanto a gente não resolver essa questão dos presídios, não dá para a gente falar em combate às organizações criminosas principais, né, do país. Tirando a milícia, que a milícia é uma coisa muito do Rio de Janeiro e que é uma coisa completamente diferente, que aí já é parte do Estado atuando no crime, que é uma coisa complicada demais aqui no Rio de Janeiro e que tem crescido muito. E que é um desafio que, a hora que se espalhar para o Brasil, vai ser difícil de controlar. Uma outra possibilidade que eu vejo por exemplo, você tem no Rio de Janeiro, não sei se São Paulo tem, são os conselhos comunitários de segurança. Sim. São reuniões, você tem em São Paulo também? Tem os consegues, sim. A sociedade não participa. Eu vou a reuniões de 2 municípios aqui, do que eu resido e do próximo, que eu sou sempre convidado. As pessoas não vão, as pessoas não demonstram, elas não repassam os problemas, entendeu? Então, você não tem... A sociedade, ela também lava as mãos nesse quesito. Porque ela fala, o problema é seu, resolva, eu só quero cobrar, mas eu não quero participar da solução. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque é um fenômeno que acontece com outros conselhos também. Eu participo direto das reuniões do CONSEG e as discussões giram geralmente em torno do microcosmo. É a pessoa que reclama que um vândalo quebrou a lâmpada da rua, ou que o trombadinha de celular roubou o celular na rua, mas assim, ninguém propõe soluções. As poucas pessoas que vão são sempre as mesmas, e elas trazem demandas, mas elas não trazem ideias. E o próprio poder público, como você também pontuou, tem sempre esse conceito linear de bomba, cacetada e etc., e acha que isso resolve tudo. Então, a coisa não anda.
As poucas pessoas que sabem que existem os conselhos de segurança, porque pouquíssima gente sabe, as pessoas não buscam essa informação e as informações também não chegam direto até elas, elas acham que não tem efetividade, porque realmente não tem. Não é feita uma política conjunta, né? Não é todo mundo pensando soluções juntos, todo mundo trabalhando a questão da construção da solução do problema. Sempre as velhas fórmulas, ninguém traz uma novidade, assim, uma ideia inovadora, uma tendência construtivista. Geralmente é a repressiva que funciona. E por uma coisa estranha, que eu não sei explicar, porque aí talvez a psicologia ajude nesse quesito, as pessoas acham que, assim, quando um policial chega aqui numa reunião do Conseg, por exemplo, e diz, não, nós vamos pôr a polícia lá e vamos levar todo mundo preso e vamos jogar bomba e vamos acabar com a bagunça e tal, as pessoas se sentem respondidas. Acho que a satisfação imediata daquela solução que hipoteticamente parece a concreta, satisfaz o desejo delas, porque, na verdade, elas não querem solucionar a violência, elas querem apenas que aquelas pessoas que cometem a violência sejam punidas de alguma forma. Então, assim, se pegar todo mundo e prender todo mundo, descer porrada em todo mundo, parece que a população já se sente satisfeita. Só que amanhã vem outros todo mundos. É igual, eu estava vendo um documentário uma vez de um menino falando, acho que ele estava numa comunidade segurando um fuzil, alguma coisa assim, e aí falaram, aí o repórter perguntou, mas aí você não tem medo de morrer ou de ser preso? A resposta do menino foi, vocês matam nós, vem mais. Então, assim, não resolve. Não adianta você prender, bater, matar. Eles nascem todos os dias, entendeu? Eles são alimentados todos os dias, então isso tem que ser pensado. Aí outra coisa até que eu ia te perguntar também, as facções criminosas, como você até apontou o caso da milícia, elas estão evoluindo, elas estão se profissionalizando. O PCC, que eu sei muito do PCC, porque eu estou aqui em São Paulo, eu escuto muito falar e pesquiso muito sobre esse tema. O PCC está se transformando numa holding. Ele não é mais só um grupo de bandidos que rouba carro, assalta, vende drogas. Não, eles estão comprando comércios, eles estão investindo em estacionamentos, hotéis, eles estão se transformando numa SA. Eles estão virando uma grande empresa. E eles estão dando uma cara de legalidade àquele dinheiro ilícito do crime. Como é que a gente pode, como é que a segurança pública e as polícias atuam para combater esse tipo de iniciativa? Porque a partir do momento em que eles limpam o dinheiro, eles ganham muito mais força. Porque o dinheiro está cada vez se multiplicando, eles têm muito mais acesso a armas, a influência política, a influência econômica. Então, como é que vocês enxergam uma solução para deter esse tipo de iniciativa? O PCC, na verdade, ele está se tornando uma máfia, né? Ele está adotando o mesmo modus operandi das maiores máfias que a gente conhece no mundo. Essa coisa de você transformar o ilegal no legal, você dar aquela aparência de legalidade, você tem influência política. Isso é o passo seguinte, isso é normal que aconteça. O problema é o seguinte, o nosso sistema de segurança pública, o sistema de justiça criminal, o nosso brasileiro, ele é construído num alicerce de 1871, para você ter noção. É a mesma coisa. A gente tem, só para você entender, a gente tem 2 modelos de polícia no mundo. Você tem um modelo de polícia de ciclo completo. O que é isso? É uma polícia que toma conhecimento do crime, toca a investigação e, o final, encaminha para o Ministério Público. São polícias científicas, focadas no trabalho de investigação e na obtenção de provas. Esse é o modelo mundial de polícia, padrão, principalmente no mundo ocidental. O que nós adotamos desde 1871? Um modelo de polícia de ciclo incompleto. A gente tem a polícia militar, que só faz trabalho de rua, não investiga, e você tem uma outra polícia extremamente cartorária, que fabrica papéis em toneladas de papéis, que fica encastelada nos seus gabinetes, esperando que essa polícia militar leve até ela o conhecimento do fato criminoso. Quer dizer, você vê que a origem de tudo já é problemática, porque enquanto no mundo o policial vai até o local do crime, porque é ali que você busca as evidências, é ali que você consegue levantar as testemunhas e tudo, a nossa investigação criminal, ela começa por ouvir dizer. Ela já se baseia no relato de outro, não de quem foi ao local do crime. Então você vê que a nossa estrutura de investigação criminal, ela já é falida. E isso se reflete nos índices de solução de crimes. Você tem noção?
o segundo estudo do Conselho Nacional do Ministério Público, somente 8% dos homicídios se chega à autoria. Tem um estudo da USP, do NEV, que aponta que só 1% dos registros criminais chegam em alguma coisa. Tem uma solução, 1%. Em outros países a gente fala em 50%, 60%, 70%, 80%. A gente está aqui falando em 1 e 8%. 8 em homicídios, quando se tem o corpo. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque a nossa estrutura, ela é engessada. Os municípios não têm participação nenhuma na segurança pública. Hoje em dia, recentemente com a lei do SUSP, que você previu a possibilidade das guardas municipais atuarem na segurança pública. No estado de São Paulo, você tem várias já atuando. Isso eu sei, porque eu pego muito como exemplo alguns municípios que têm uma guarda civil armada, atuante, porque alguns municípios, a maioria das ocorrências, inclusive, são levadas pelas guardas civis, mas não é uma coisa nacional, é uma coisa que é muito local. Então, o que acontece? Você fica engessado e você fica o quê? Então, a investigação fica a cargo do Estado. Olha, segurança pública, então, está na mão dos estados. Os grandes efetivos de segurança pública são estaduais. O governo federal atua o quê? De forma subsidiária. Para você ter noção, a Polícia Federal hoje deve ter um efetivo de 11 mil homens. Nossa. A Rodoviária Federal deve ter mais ou menos a mesma coisa. Se você pensar que são 11 mil homens para investigarem crimes eleitorais, tráfico de drogas, cuidar dos aeroportos, portos, fronteira, emissão de passaporte, fiscalização de armas, segurança privada, pedofilia, isso tudo, com 11 mil homens. Pouquíssimo. Aí, respondendo a sua pergunta, isso é só para você ter uma ideia do panorama catastrófico que a gente tem na segurança pública, porque para mim isso é uma catástrofe. Poxa, você tem a segurança imigratória nos aeroportos feitas por terceirizados. Nós somos um dos poucos países do mundo em que quem faz a imigração da pessoa não é uma instituição policial. Quer dizer, é instituição policial, mas quem faz é um terceirizado, é um contratado, não é um policial. Isso você já viu o tamanho... Sem compromisso, né? Sem compromisso. Exatamente. E chegando agora na resposta à sua pergunta, o que acontece? Eu acredito que, por exemplo, organizações criminosas, como o PCC, que são mais estruturadas, ou como a milícia, que me parece que está caminhando, está indo na mesma direção, você tem que ter um combate centralizado no governo federal, com o uso de inteligência, por quê? Porque não é um caso de você ficar pegando no varejo, você vai ter que ir no atacado, você vai ter que pegar os cabeças, você tem que ir no financeiro. Os exemplos de combate à máfia no mundo inteiro, você tem que ir no braço financeiro, você tem que enfraquecer as organizações criminosas. Só que não tem integração. Hoje a gente não tem um plano nacional em que você tem uma integração, você não tem nem, Fabiola, você não tem nem integração e compartilhamento de informações, coisas básicas. A gente não tem um quadro nacional. Se você for pesquisar para saber se fulano teve um antecedente, cada estado tem o seu banco de dados que não dá acesso ao outro, e não dá acesso ao governo federal. Até alguns anos atrás, você podia tirar uma carteira de identidade em cada estado. Entendeu? É um descontrole tão grande que eu acho que a gente tem que trabalhar na refundação da segurança pública. Aquilo que a gente falou primeiro. Ter um olhar dos municípios, com a participação dos municípios, principalmente um lado preventivo, aquilo que a gente falou anteriormente, o lado estadual subsidiariamente ao município, dando suporte logístico, porque não é todo município que vai ter como ter uma estrutura de segurança pública local, e o governo federal fazendo um grande trabalho de integração, de suporte aos estados que não têm, por exemplo, perícias desenvolvidas, grandes centros de controle de armas, essas coisas, e um combate focado em duas pernas: corrupção e desvio no governo público e combate ao crime organizado. Eu acho que o caminho é esse. Falta coragem. Aí você entrou num tema muito interessante, porque a gente já começa do princípio do contrabando de armas que vem das nossas fronteiras, né? E que a gente sabe que é uma coisa que, em teoria, tinha que ser controlada pelo governo federal, pelas Forças Armadas, que controlam essas fronteiras, esses limites do país, seja por mar, por terra, até por ar.
e vira e mexe a gente vê denúncias de aviões, de cargas, caminhões que são apreendidos com armas escondidas. Então, da onde vem? Porque essas milícias, esses comandos organizados do crime, têm um armamento bélico que às vezes é maior do que o nosso próprio. As nossas próprias polícias não têm arma para competir com essas pessoas. Então, de algum lugar está vindo e alguém está sendo corrompido para permitir que isso entre aqui. Aí entra uma outra questão que tem umas pessoas já perguntando, aliás, tem um pessoal assistindo. Obrigada, gente, aqui pelas perguntas, pela audiência. Quando você diz que a pirâmide de segurança tem que partir do governo federal para integrar todas as esferas, que hoje elas não se conversam, o que é uma coisa inacreditável, porque, como você falou, ainda mais que o crime atravessa fronteiras, muitas vezes, como que as instâncias policiais não se conversam e não compartilham informações. Então, o erro está em todas as camadas do processo investigatório e repressivo. Onde já se viu, o policial, como você falou, o policial vai lá, investiga o crime, dependendo da posição do policial, essa coisa vai para frente ou não. E assim, ele está lá no momento da ação, muitas vezes, não, olha, vamos resolver aqui, ou vamos deixar passar, isso aí não é nada, vai embora. Então, a coisa não tem uma unificação, né, do processo investigatório e processual. Você, como policial federal, como é que você enxerga, uma vez que a gente sabe, e é evidente, que o governo federal é o grande orquestrador da política de segurança pública, como é que você enxerga e quais são as possibilidades de que se tome o caminho certo, principalmente no momento em que o governo tem ligações, ou possivelmente tenha ligações com o crime organizado, e está tentando, de uma maneira absurda e explícita, aparelhar o comando da Polícia Federal. As denúncias do ex-ministro Moro deixam bem claro esse tipo de conduta irregular, para ser mais assim suave possível. E como é que vocês enxergam a continuidade ou até mesmo a evolução da investigação criminal de maneira profunda, principalmente no que tange a seguir a rota do dinheiro, a ver aonde é que essas organizações estão se especializando e estão aplicando esses recursos ilegais? Como é que vai ficar agora essa investigação com alguém suspeito no comando da polícia? Se é que ele faz sem... Vamos lá, vamos pouquinhos, porque vou responder alguns tópicos que você falou aí. A minha dissertação no mestrado foi sobre armas de fogo. Vou defender até agora, acho que semana que vem. Que joia. E uma coisa interessante, que as pessoas não têm um conhecimento, o Brasil é hoje o terceiro maior exportador mundial de armas leves. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da Itália. A CBC, dona da Taurus, é um dos maiores conglomerados de fábrica de armas do mundo, de armas leves. Armas leves, eu digo, revólveres, pistolas, espingardas, essas coisas. Não são armas pesadas como artilharia. Espingarda é uma arma leve? Uma arma leve. Não sabia, não. É considerado uma arma leve. E nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma grande indústria armamentista e sofre de difusão de violência armada. Nesse meu estudo, eu consegui perceber, não sei se você sabia, na década de 80 você comprava armas de fogo na Mesbla, na Sears. Você ia lá, tinha do lado da vara de pesca, você podia comprar um revólver 38. E tem um estudo do IPEA que diz que desde essa época não tinha controle nenhum, que você não era necessário nem registrar arma. Você teria hoje, em consequência dessa época, cerca de 17 milhões de armas de fogo em circulação no Brasil. E 90% disso nas mãos da sociedade. Sendo que 50% desses 90% ilegais. Quer dizer, são armas que ninguém sabe onde estão e por onde andam. Show, qual a importância disso? A importância disso é que alguns estudos que foram feitos com relação a armas de fogo apreendidas, no uso de crimes, comprovou-se que 70% das armas apreendidas por uso de crime no Brasil são de fabricação nacional. Quer dizer, em algum momento, o Estado perdeu o controle sobre elas, ou quando saiu da indústria, ou quando foram para uma empresa privada e foram roubadas, ou quando foram para as mãos das pessoas e foram desviadas. Show, mas não é tanto assim. Eu consegui ver a Lei de Acesso à Informação, um dado que é estarrecedor. De 2005 a 2017, foram vendidas para pessoas físicas e jurídicas no Brasil cerca de 350 mil armas de fogo. Nesse mesmo período, foram furtadas ou roubadas 120 mil armas de fogo.
Então, a gente tem uma ligação real entre o mercado legal e o mercado ilegal. Ah, o show, mas tem essa coisa da fronteira, que você até comentou, de entrar... Eu li um livro do Antônio Rangel, Antônio Bandeira Rangel, agora o nome eu posso estar equivocado, em que ele conta um caso que ele estava numa reunião do Fernando Henrique com o presidente do Paraguai, e o Fernando Henrique foi reclamar dessa coisa do Paraguai liberar, de vender armas brasileiros de forma livre. E o presidente do Paraguai falou uma coisa para ele, falou, presidente, olha só, vocês fabricam essas armas, é a Taurus que fabrica. A cada 10 contêineres que a Taurus exporta para o Paraguai, só chega um no Paraguai. 9 nem saem do Brasil. Quer dizer, vocês fabricam as armas, vocês desviam essas armas, vocês se matam com essas armas, e você quer vir aqui agora cobrar de mim? Quer dizer, vocês não controlam sequer a produção de armas de vocês. Então, eu acho que a gente tem que ter um controle real sobre a nossa indústria, sobre essa coisa. O caso da Marielle é emblemático, não pelo caso em si, mas pelo descontrole dessa munição. Você vê que um lote absurdo foi vendido e esse lote foi desviado para tudo quanto é lugar do Brasil para a prática de diversos crimes. Quer dizer, não estou dizendo que as pessoas não podem ter armas de fogo. Estou dizendo que nós temos que ter um controle e conhecer o circuito das armas de fogo. Porque isso é uma questão de segurança pública, é saber onde foi fabricada, por onde passou e onde ela está. Agora, falando sobre a questão da Polícia Federal. Eu tenho, como policial federal, eu não posso dar pitaco sobre a instituição, sobre o comando. Mas, no caso, eu sou diretor da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal. Então, eu posso dar minha opinião como representante classista. Me dá um pouco mais de liberdade. A gente vê com muito temor essa possível tentativa de interferência que o ex-ministro falou. A gente preza muito pela liberdade, pela autonomia investigativa, técnica e científica que a Polícia Federal teve e conquistou nos últimos 20 anos. A gente, como o ex-ministro Sérgio Moro falou, a gente teve algumas tentativas de interferência nesse tempo e tanto a sociedade quanto a instituição conseguiram rechaçar. A gente teve o caso do governo Temer, do Segovia, que foi nomeado, não aguentou 3 meses liderando a instituição por pressões. Durante o governo do PT, o ex-ministro José Eduardo Cardoso resistiu a muitas tentativas de assédio para que ele controlasse a Polícia Federal. Então, acho que é um patrimônio da instituição essa autonomia. E a sociedade está reagindo muito bem. Mesmo que não tenha gente... Quer dizer, você até tem uma prova ali que foi evidenciada, e, segundo os ministros, tem outras tantas. A gente espera ver. Mas é muito bom, como uma pessoa que faz parte da instituição, eu fico muito feliz de ver essa defesa da sociedade com relação à Polícia Federal. Porque a gente tem que defender as instituições. O político, ele vem, o político vai. A gente vai ter 200 presidentes, mas a Polícia Federal, a Câmara, o Legislativo, o Judiciário, elas são instituições da nossa democracia. Elas estão ali para servir o povo brasileiro. Então, a gente tem, sim, que defendê-las das ingerências, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho e pegar quem tem que ser pego, como tem sido feito em várias operações. Claro, com alguns excessos em umas, poucos excessos em outras, mas temos que lembrar que tem 30 anos de democracia. A Polícia Federal tem menos de 70 anos de existência. Ela era a polícia que torturava na ditadura. Quer dizer, tem gente que trabalha hoje que ainda pegou o final da ditadura. Quer dizer, a gente está evoluindo, a gente está melhorando como sociedade, melhoramos como instituição. É uma instituição que tem excelentes quadros e eu acho que a população pode confiar que vai ter. E, Fabiola, não consegue interferir. Vai por mim. Você tem tantas formas de mecanismo de proteção interna que, se houver uma tentativa de interferência, o Ministério Público fica sabendo, o Judiciário fica sabendo, decreta-se sigilo da operação para você não ter. E se você trocar um servidor, isso vai ter barulho. Entendeu? Hoje a Polícia Federal é uma instituição forte que consegue resistir a essas interferências. O que eu já não vejo nas instituições estaduais, onde ainda impera a indicação política, onde você tem políticos que indicam o delegado titular da delegacia ou o comandante do batalhão. Quer dizer, qual a intenção de um deputado indicar o comandante do batalhão tal, do delegado tal? Então, a gente tem que combater isso desde lá de baixo. Não é só a Polícia Federal. São as guardas municipais, são as polícias civis, polícias militares. A gente tem que mostrar que a gente não aceita mais interferência política em instituições que são de Estado e não de governo. Então, existe essa interferência política, pelo menos a tentativa de existir essa interferência política. Era até o Elvio estava aqui perguntando isso. Então, assim,
Me parece que todos os governos, de alguma maneira, tentam ter uma certa influência sobre o andamento da Polícia Federal, porque eles sabem que a Polícia Federal é a responsável pela investigação de possíveis crimes que eles estejam envolvidos. Então, existe pelo menos a tentativa. Pelo que você está me dizendo, a gente pode ficar tranquilo que, por mais que se tente, a estrutura da Polícia Federal como um todo impede que essas tentativas sejam levadas a cabo e realmente prejudiquem o andamento de investigações sérias. Aí o Marco Aurélio levantou aqui uma pergunta, ele está me dizendo que 3 policiais federais vão acompanhar o depoimento do ex-ministro Moro agora no STF, quando ele diz que vai apresentar as provas e tal. Quem indica esses policiais? Por que eles vão participar desse depoimento? Assim, eles vão participar como parte interessada, já que ele está apontando interferências políticas sobre a Polícia Federal, ou é algum tipo de manobra política para que intimidem o depoimento dele de alguma maneira? Não, normalmente, quando o Supremo Tribunal Federal instaura um inquérito, quem toca esse inquérito normalmente são delegados federais, entendeu? O ministro, ele determina as diligências que são cumpridas pela Polícia Federal. Então, provavelmente são as pessoas que vão ser responsáveis por tocarem esse inquérito sobre o comando do ministro, entendeu? E o ministro vai participar. Isso aí pode ficar muito tranquilos, porque não tem, como estou dizendo, a gente tem muita preocupação com a lisura do procedimento. Você vê, por exemplo, em operações, você coloca pessoas para trabalharem juntas que muitas vezes não têm contato entre si. Você tem uma preocupação interna. A gente, por exemplo, sempre que faz uma busca e apreensão, a gente busca testemunhas para acompanhar a busca e apreensão, para depois assinarem, confirmando que tudo correu bem, que tudo correu da melhor forma possível, para nos proteger de qualquer acusação futura de que fez isso ou fez aquilo no momento de busca. Então, são aprimoramentos que vão sendo feitos para proteger os servidores e a instituição. Eu, no tempo que eu já tenho 15 anos de Polícia Federal, eu tenho muita segurança no trabalho. Agora, tentativa tem. A importância do órgão, gente. O estrago que esse órgão pode fazer, a gente vê os últimos presidentes aí, os últimos governos, a instabilidade que o trabalho da Polícia Federal causou, entendeu? E você tem, no caso do presidente da República atual, a Polícia Federal atuando ativamente em investigações que, de uma forma ou de outra, atingem interesses dele. E vamos ver assim nos próximos capítulos, né? O que eu fico feliz é de ver essa defesa tão forte da instituição. Assim, a população está se apegando a tudo que ela ainda confia, né, do Estado brasileiro, que não está sobrando muita coisa ultimamente. Então, a população está se apegando com unhas e dentes à lisura do pouco de honestidade que resta. E a Polícia Federal é considerada por muita gente como uma instituição séria, correta, de profissionais livres de qualquer tipo de influência perniciosa que possa acontecer no caminho. Então, a hora que a gente percebeu que a Polícia Federal estava realmente chegando em lugares que atacavam diretamente o interesse familiar do presidente, ficou evidente que a manipulação dele na troca do comando era para proteger a própria imagem. E isso daí, por mais que você defenda um governo, é uma coisa que muita gente não ia aceitar. Eu conheci muitas pessoas que defendem até hoje o governo Bolsonaro, eu acho que ele tem condições de continuar governando, ficam em choque quando você diz que ele tentou manipular a Polícia Federal, principalmente no intuito de jogar para baixo do tapete a investigação contra o filho. É uma coisa que ninguém atura, porque quando você é uma pessoa pública, a sua família passa a ser uma coisa secundária. Em primeiro lugar, vem o seu país. Então, se a sua família está prejudicando a honestidade e a transparência do funcionamento das normas dentro do Estado, você tem que ser o primeiro a se opor a isso. Então, quando você tenta impedir que esse processo seja conduzido da maneira devida, além de ser criminoso, é uma coisa que envergonha a população brasileira. Tanto é que saiu em todos os jornais quando o ex-ministro fez as primeiras denúncias. Foi manchete no mundo inteiro, porque, apesar de todo mundo desconfiar, ele explicitou e comprovou a tese. E diz ele, agora na edição da Veja desse final de semana, que ele deu uma entrevista gigantesca, diz ele que tem inúmeras provas da influência do governo na condução de várias investigações.
Então, assim, não só na Polícia Federal, como no Ministério Público, até já alega ele que até chega a algumas pessoas do Supremo. Então, assim, são coisas sérias. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo, por mais que a gente ache o presidente maravilhoso. A gente não pode ter aquela história do político de estimação, né? Em primeiro lugar, tem que vir o Brasil e a gente precisa urgentemente construir um futuro diferente, pautado principalmente pela legalidade. Senão vai ser muito complicado. Não dá para a gente combater o crime se a gente pratica crimes. É uma coisa meio incongruente. E aí tem um pessoal que estava perguntando essa questão de que como que a Polícia Federal hoje funciona nos municípios. Por exemplo, que tem essa questão das armas, a gente já descobriu que nem muito, só as armas pesadas, elas vêm de fora de alguma forma, e elas atravessam vários estados. No momento em que elas atravessam vários estados, passa a ser um crime de abrangência federal. Como é que a Polícia Federal atua sobre isso? Então, a arma, por exemplo, vem, sei lá, da Bolívia, passa pelo Mato Grosso, passa por Goiás, chega em São Paulo. A Polícia Federal atua em que momento? Ela atua em todo o processo, ela atua no momento em que a arma chega e é descoberta que ela está lá em São Paulo, e isso deixa de ser um crime federal quando está em São Paulo. Como que funciona isso? Não, assim que ela já atravessa a fronteira, já é de atribuição da Polícia Federal. Ocorre que é aquilo que eu falei contigo, a gente tem um efetivo minúsculo. Você tem noção, vamos colocar 11 mil policiais federais no Brasil, a Argentina, se não me engano, tem 40, o México tem 600, os Estados Unidos tem 200 mil. Quer dizer, nossa, 200 mil. Porque lá são várias agências. O que a Polícia Federal faz aqui sozinha, lá você tem 10 agências para fazer. Entendeu? Uma que investiga, por exemplo, lá você tem a ATF, que investiga armas. Você tem o FBI, que é investigação criminal. Você tem a outra que divide do governo. São várias. Aqui não, aqui a Polícia Federal faz tudo. Segurança dignitário lá é o serviço secreto. Aqui é a Polícia Federal também. Quer dizer, você tem noção, eu já trabalhei em tudo que é setor que você já imagina. Fiz segurança do presidente da FIFA, já controlei comércio de armas de fogo, já participei de investigação de crimes previdenciários, já participei de operação de inteligência. Quer dizer, a gente não tem uma especialização aqui. Isso eu sempre achei prejudicial. É bom como profissional que aprende tudo, mas para a sociedade é sempre melhor você ter um profissional dedicado a um assunto só. O que acontece com esse efetivo mínimo e com as nossas fronteiras secas, você lembrando que essa gigantesca fronteira seca deveria ser fiscalizada por quem? Pelos 11 mil policiais federais, que também tem que fiscalizar aeroportos, portos, a fronteira, essa divisa marítima. É impossível. Então, não é que a gente tenha, a nossa fronteira seja um queijo suíço. A nossa fronteira não tem nada. É abertura total. A gente vive o mercado livre de ir e vir. O que acontece é que você tem pontos de investigação, eu não posso falar muito como funciona, mas funciona através de inteligência, investigação. Temos ações de inteligência muito bem desenvolvidas, com o auxílio de outras forças que atuam na ponta, fazendo o ponto final dessa inteligência toda que é levantada, entendeu? Eu não posso entrar muito nos pormenores, mas a ação é a integração que eu reclamo que a gente não tem no país todo, como um todo. Em determinadas ações específicas você consegue fazer a coisa funcionar com essa integração, entendeu? Entendi. E com relação a pergunta que eu vi, a pergunta aqui do amigo, Ramalho seria o Ramagem? Que ele está falando, que ele já perguntou as duas. Ramagem, sim, que provavelmente o corretor alterou o nome, deve ser. Não, poderia ser, mas eu não acho que teria. A decisão propriamente de eliminar do Alexandre de Moraes foi justamente para afastar esse tipo de desconfiança. Porque eu acho que quando você coloca alguém que já vai assumir sob desconfiança, todos os atos dela terão essa mácula da desconfiança. Entendeu? E com relação às ações do presidente, Fabiola, eu, como cidadão, nem como policial federal, nem como atuante e representante classista, eu fico muito decepcionado. Porque, apesar de não ter votado nele, eu tinha a esperança de que, pelo menos na área de segurança pública, ele daria um suporte, ele daria, sabe, ele promoveria as mudanças
que a gente briga tanto. Poxa, o filho dele é policial federal, que é deputado federal aí de São Paulo, Eduardo. Então, a gente tinha essa esperança de falar, poxa, teremos um novo tempo na segurança pública. E realmente, era a promessa. Realmente tivemos um novo tempo. Perdemos nossas aposentadorias e nada mudou. E agora vamos ficar 3 anos sem reajuste salarial, mesmo atuando aí na linha de frente, botando a cara para jogo. Eu, por exemplo, trabalho do lado de um hospital referencial. Quer dizer, se eu não pegar Covid é porque eu sou um abençoado por Deus, porque é complicado. Sim, ainda tem essa. Ainda tem essa pandemia, né, que precisa mais ainda da polícia no combate a toda essa loucura que está acontecendo, no suporte da população, e, não, como você falou, não tem efetivo. E é uma coisa engraçada, porque o maior problema, todas as pesquisas apontam, o brasileiro considera a violência como o maior problema do país. Se todo mundo enxerga a violência e o crime como sendo o maior problema do país, por que até hoje todos esses governos, desde a democratização para cá, nem vou contar os militares, que era óbvio que deveriam ter feito mais, ainda mais por estarem na posição que estavam. Da democratização para cá, quase nenhum governo investiu pesado no aumento desse efetivo, da tecnologia, do sistema investigatório. Essa discrepância de quantidade em relação aos Estados Unidos, de 200 mil para 11 mil, um país, em termos de população que se assemelha ao Brasil, não é muita diferença, assim, a desproporção é absurda. É absurda, chega a ser 5%. Não tem cabimento uma coisa dessa, sabe? A gente tinha que ter muito mais efetivo trabalhando na inteligência da polícia. Como você falou, hoje todo policial federal faz tudo. Tinha que ter essa especialização, tinha que ter um monte de coisas que não tem. Por que esses governos não investem nisso? Sendo que é o maior problema, e é um problema crescente. Principalmente nas comunidades, a violência... Ninguém entra na comunidade. Aliás, hoje mesmo eu estava conversando com umas pessoas que trabalham em comunidade. Olha como a coisa está invertida. Você sabe que a Covid não se espalha tanto nas comunidades, pelo menos em São Paulo, porque o crime organizado dá toque de recolher. Então, assim, você não sai da sua casa, não é porque o prefeito ou o governador impuseram uma quarentena, não, porque o crime organizado está administrando as comunidades para impedir o alastramento da doença lá dentro. Tanto é que os casos em comunidades são poucos em relação ao resto da cidade. Então, assim, o poder público que deveria estar tomando essas atitudes está sendo sobreposto pelo crime. E as comunidades respeitam. Ninguém enfrenta a ordem dos comandos dentro das favelas, nas periferias. Eles têm medo. E, ao mesmo tempo, eles têm respeito. Porque, muitas vezes, o crime organizado arruma uma vaga no hospital para o filho daquela pessoa que não foi atendido. Então, eles estão, além de eles estarem se profissionalizando economicamente, eles estão atuando como comunidade. É uma coisa completamente doida. E os governos continuam alimentando esse tipo de rotina, porque eles não atuam como deveria. Né? Assim, eu não consigo entender o porquê dessa falta de interesse dos governos em realmente investir nas polícias. Deve ter alguma coisa que eu não enxergo aí, que talvez você, por estar dentro da estrutura policial, consiga traduzir para nós. Por que dessa ineficiência na segurança do país, governo após governo? Não, é complicado. Você tem muitas coisas. Eu sou ex-policial civil. Eu trabalhei na Polícia Civil do Rio de Janeiro antes de ser policial federal. E realmente você tem aquilo que a gente fala, os interesses políticos, controle político. A instituição polícia, ela pode servir para muitas coisas negativas. Você dominar uma força policial, você ter o controle sobre um aparelho de instaurar uma investigação contra alguém, acabar com uma reputação de alguém, é um instrumento muito forte. Por isso, agora, eu vou aproveitar o gancho e falar sobre algo que está todo mundo falando, se você me permitir, que é essa coisa da autonomia da Polícia Federal. Que eu acho que agora, aproveitando essa coisa da tentativa de interferência, houve-se novamente falar, precisamos dar autonomia à Polícia Federal. Eu queria aproveitar e esclarecer para você e para os seus amigos que a Polícia Federal já tem autonomia
técnica, científica e investigativa. Dessas operações que prendem governadores, ex-governadores, empresários, lava-jato, lava isso, lava aquilo, é a maior prova disso. Que todo mundo está sendo investigado. Já há essa autonomia. O que uma parcela da Polícia Federal, isso eu queria deixar claro, que são os delegados de Polícia Federal, estão encampando, aproveitando esse momento para encampar, é a autonomia financeira e administrativa da Polícia Federal. O que eles querem? O poder de decidir o orçamento, onde gasta, como gasta e como se controla a instituição. A gente já tem péssimas experiências com outras instituições que conseguiram ter essa autonomia, onde salários explodiram, gastos absurdos com coisas que não têm interesse na sociedade. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, não temos um modelo de instituição civil armada e independente no mundo. O mundo ocidental, democrático, não conhece essa coisa de uma polícia independente que vai atuar no seu interesse, não no interesse da sociedade ou sob a diretriz de alguém que a gente escolheu. Quer dizer, seria a situação de você chegar a um presidente e ele não poder dizer se ele quer que combata esse tipo de crime, quer que tenha uma atenção especial à fronteira. Quer dizer, você tira de um presidente a possibilidade de determinar políticas públicas de segurança, porque vai tudo, a instituição vai estar independente. Então, eu queria chamar a atenção para vocês terem muito cuidado ao apoiar essas campanhas que surgem de autonomia da Polícia Federal. Ela já tem. Essas operações são a maior prova disso. A gente não pode cair em armadilhas e defender uma autonomia financeira onde a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, você acha que não é uma questão assim, porque o Ciro está dizendo aqui, ó, que ele acha que não tem dinheiro para investir na polícia, assim como não tem para investir na educação e na saúde. Você acha que é uma questão de não ter dinheiro ou é uma questão de não ter prioridades? Olha, eu vou comentar uma coisa que eu comentei hoje, eu tive uma discussão com um amigo, e ele falando sobre essa coisa da saúde e economia, né, que virou essa dicotomia, né? E tem uma coisa que é muito interessante. A gente vai entrar na pior recessão da história, desemprego absurdo, e tem uma coisa que o Estado pode fazer hoje, que é o quê? O Estado emite dinheiro, mas ele não ressuscita dívida, ele não ressuscita vidas. Então, quando você fala, os juros da dívida em bolsa são mais que 50% dos impostos, não sobra nada para a segurança, educação. Olha só, o país, o Brasil, ele, se eu não me engano, ele tem 80% do PIB em dívida. 87. 87. Os Estados Unidos passou de 100 faz tempo. Sim. Vários países passaram de 100 faz tempo. Falta dinheiro para eles investirem? Isso é uma coisa que a gente impôs aqui. A gente impôs que determinado fiscal vai ser até o limite. Eu não sou especialista em economia, mas eu acho o seguinte: o Estado existe para duas coisas, para proteger a população e para proteger a propriedade. Dá para fazer os dois? Dá. Não dá para a gente entrar numa de ajuste fiscal num momento de grave crise humanitária, como a gente está tendo, sanitária, e a gente falar que a gente não pode fazer isso ou aquilo por falta de dinheiro. O Estado emite dinheiro. O Estado pode emitir dinheiro agora. Sabe por quê? Porque não vai ter inflação agora. Não vai ter porque a gente vai estar na recessão absurda. Agora, sim, não tem consumo. Nesse momento, a gente vai salvar dívidas. A gente vai criar valores e renda onde não tem. A gente vai poder ajudar as pessoas que estão sem nada. A gente vai poder investir em saúde, segurança e educação para que, por exemplo, a pessoa carente ela possa ter pelo menos um EAD, como os filhos da classe média e da classe média alta estão tendo. Estão todos estudando em casa. E as pessoas mais favorecidas não estão tendo. Então tem que ter esse investimento nesse momento. Está todo mundo em casa? Vamos investir, vamos fazer isso funcionar também. Saúde pública. Os leitos, vamos fazer o hospital de campanha. Claro que responsabilizando todos os excessos e os desvios que acontecerem nesse caminho. Mas eu acho que hoje, agora, a gente não pode falar em falta de dinheiro. O Estado existe para isso. E está na hora dele assumir. O papo de Estado mínimo, de responsabilidade fiscal, foi para o espaço. É a grande lição dessa pandemia, né? Assim, ela mudou paradigmas. Eu vi uma economista falando há um tempo aí atrás, que é uma economista de viés liberal clássico,
sempre defendeu essa questão do Estado mínimo, e ela falou que a grande vantagem de ser economista é você poder rever seus conceitos e mudar suas teorias sem parecer que você está mudando de profissão ou virando jogo. É uma questão de evolução teórica. Então, eu acho que agora está mais do que claro que se não fosse o Estado, a gente estava perdido. Porque a economia privada não tem condição de sustentar um país inteiro em crise. E não tem como também carregar essa bandeira do vamos largar o isolamento e voltar todo mundo para os postos de trabalho, porque isso é um genocídio. Por mais que as pessoas digam, mas se a gente ficar em casa vai morrer de fome. Não, não vai morrer de fome. É como você falou, se mudar a visão da atuação do Estado e da atuação da sociedade como um todo, ninguém vai morrer de fome, mas as pessoas vão morrer de doença. Então, assim, não tem como fugir dessa temática. Falar qualquer coisa diferente disso é, no mínimo, ser uma pessoa... Eu não vou dizer ignorante, porque muita gente acha que ignorante é chamar de burro. Mas não, ignorante é dizer que aquela pessoa desconhece o que está dizendo. Entendeu? Não é que ela seja burra, é que ela seja mal informada. Então, assim, não tem como você carregar uma bandeira hoje de vamos voltar ao normal, porque não estamos numa situação normal. Então, o Estado tem, sim, é que, como você falou, se tiver que emitir dinheiro, emita dinheiro. O que não pode é colocar as pessoas de volta na rua para... É como se fosse uma batalha com um inimigo invisível. Como é que a gente pode vencer isso? Fabiola, eu comparo muito a uma guerra. Sim. Quando você chega a uma guerra, você sofre uma agressão no país estrangeiro, você vai decidir se entra em guerra ou não, dependendo da sua situação fiscal? Não, você encara. Você vai, você faz o que tiver, você muda a planta industrial, você emite bônus. Pô, você pode hoje chegar e emitir um bônus de dívida, pegar dinheiro que está sobrando de algumas, vamos dizer, quem tem sobrando compra a dívida do governo, que vai ter uma renda um pouco maior que o título público, assim o governo consegue se financiar. O governo vai estar se endividando. É o papel do Estado. O Estado serve para isso. Se o Estado não pode se endividar para salvar dívidas, para que a gente tem o Estado? Quer dizer... Sabe? A gente tem que fugir um pouco desse paradigma, desse antagonismo falso aí. E segurança pública é vida. Olha só, para vocês entenderem uma coisa. Nós, policiais federais do Rio de Janeiro, tivemos que entrar na justiça para obrigar a Polícia Federal a comprar máscara, álcool em gel e luva para a gente trabalhar. Você sabe qual é a importância disso? Isso não é importância de que isso é para proteger os policiais, não. É porque nós estamos nas ruas. Nós, além de ficarmos doentes, nós nos tornamos agentes transmissores. Porque a gente tem contato com várias pessoas. Você imagina a polícia militar, a guarda municipal que está todo dia nas ruas. Se eles não tiverem como se proteger, eles vão infectar milhares de pessoas nas ruas. Quer dizer, é uma coisa de planejamento mínimo. E nem isso a gente conseguiu fazer. Não tem dinheiro? Faça. Vamos pegar... Você não gosta de pegar os exemplos dos outros? Vamos pegar, por exemplo, o que o Trump fez com a empresa lá, que obrigou a fabricar respiradores. Vamos mudar as plantas industriais. Gente, é um momento único. Vamos sair dessa politização da pandemia. Vamos sair dessa coisa emprego versus saúde. Não é. Primeiro a gente tem que ficar vivo, para depois ter emprego. Não adianta ter emprego. O meu irmão passou 5 dias internado com essa doença, 40 anos de idade, nenhuma comorbidade, com medo de morrer absurdo, conseguiu sair, porque tem uma doença, porque tem uma saúde fortíssima. Agora, é muita gente. Não dá para a gente entrar nessa. Isso eu estou falando como cidadão. Entendeu? Claro. Desculpa aí a empolgação. Não, mas você está certíssimo. Eu acho que é um tema que a gente tem que... Não é momento de a gente discutir economia. A gente tem que salvar vidas, dar renda básica para as pessoas e salvar as empresas também. Vocês acham que os Estados Unidos têm 2 trilhões de dólares guardados para gastar na economia? Vocês acham que a Alemanha tem 300 bilhões de euros guardados? Agora vamos tirar aqui da nossa poupança. Todo mundo está emitindo dívida, todo mundo está emitindo dinheiro. E aqui a gente está discutindo. Não dá, gente. Está na hora da gente pensar mais nas pessoas, ter mais empatia. Poxa, eu fico até emocionado de ver empresários que nunca se preocuparam com a fome e agora estão desesperados com a fome na sociedade brasileira. Pelo amor de Deus. Mas... Não, é revoltante, é um negócio enlouquecedor. E a vontade que dá da gente ir nas pessoas, abrir a cabeça delas e colocar a coisa lá dentro, porque não é possível que tenha gente que não enxergue isso, né? Mas morto não trabalha, morto não produz riqueza.
Isso é um fato. E as pessoas que mais defendem isso, você pode ter certeza, elas estão dentro da casa delas fazendo quarentena. Os grandes empresários que defendem esse tipo de medida das pessoas voltarem ao trabalho, elas vão pegar de qualquer jeito, então pega logo e já fica imune. Gente, a taxa de mortalidade que era 6%, oficial, que era 6% no começo de março, já está em 8% em alguns estados. Então, a taxa de mortalidade está aumentando em relação ao número de casos. O que isso significa? Falta de condição de atendimento. Quanto mais casos vão aparecendo, menos condições os hospitais têm de suportar. Mais pessoas morrem por falta de atendimento. Daqui a pouco nós vamos ter uma taxa de 10%, 15% de mortalidade, a maior do mundo. Então, assim, não é uma brincadeira. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do ministro da Saúde com o Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati, que é um político antigo, acostumado em embates e tal, ele estava mais revoltado que a gente. Ele só faltou voar na tela para enforcar o ministro da Saúde. Porque ele não se conforma com a passividade que o ministro está comandando as coisas. Quer dizer, está participando das coisas. Então, sabe, é uma coisa que a gente, como brasileiro, não pode ficar quieto. A gente tem que gritar mesmo, porque uma hora a pressão vai fazer esses políticos tomarem as providências. Porque o que importa para eles é voto na urna. Quando eles perceberem que estão perdendo isso, porque a gente está ficando contra o posicionamento deles, talvez eles acordem. A gente só pode rezar, porque a gente está na mão dessas pessoas. É por aí. É muito difícil, é muito difícil. Não, mas olha, foi ótima a nossa conversa, esclareceu muita coisa. Eu vou gravar esse vídeo, vou colocar no YouTube também, porque o pessoal ficou me mandando mensagem aqui no WhatsApp falando que não consegue ver pelo Facebook, então eu vou compartilhar também no YouTube, vou colocar o link em todas as redes sociais, para que as pessoas consigam assistir a hora que elas quiserem. Essa é a vantagem das lives, né? Que a gente pode ver a hora que quer. A conversa foi sensacional, esse tema ainda tem muito pano para manga, espero que a gente ainda consiga falar muito sobre isso e realmente a gente mude a realidade nesse nosso Brasilzão. Muito obrigada pela sua participação, as crianças já devem estar doidas aí, querendo dar uma brincada agora. Eles já devem estar cansados do pai deles, ficar toda hora na live. Eles já me olham com a cara feia. Estão tudo ali na porta do quarto me olhando com a cara feia. Eles estão que nem os meus gatinhos. Os meus gatinhos estão tudo espalhados aqui pela mesa também, querendo saber a que horas que eu vou levantar e dar os petisquinhos. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Não, os meus, como eu já criei meus filhos, meus netos agora já estão na casa com os pais deles. Agora eu mudei de filhos. Agora os meus filhos têm pelo. Não, maravilhoso, adoro animal também. Tem um coitado aqui, tem um cachorrinho que tá no meu pé, tá? Figura. Eu fui o primeiro. Agora fica aqui no meio dessas crianças, fugindo das crianças querendo puxar o rabo dele. Mas faz parte da vida. Eu imagino. Fabiola, obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Poxa, eu gosto muito de falar sobre segurança pública, eu acho que a gente tem que discutir isso com qualidade. A gente, como formados do Renova, a gente teve uma oportunidade ímpar de ver as questões de políticas públicas, como é que a gente tem impactos reais se a gente fizer um trabalho sério. E a nossa obrigação é essa, ter sempre um diálogo de qualidade, levar informação, mostrar que há caminhos, mostrar que esse quadro não é definitivo, que está aí, e que há esperança. O que nos resta agora é isso. Ter esperança, torcer muito para que o quadro não se agrave e tentar trazer um pouco de luz àqueles que se recusam a enxergar uma saída depois disso tudo. Obrigado por todos que perguntaram e participaram. Sim, obrigada pela nossa audiência. Logo mais vai estar disponível em mais canais para todo mundo poder assistir e agregar, né? Porque a discussão tem que ser com todo mundo. Boas ideias podem vir de todos os lugares. Com certeza. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.